Irmão, os pais que estão com as crianças aqui, se na hora da pregação o nenenzinho começar a dar glória, chorar, aí você levanta, vai lá fora com ele, faz um agrado, depois você volta, tá bom? Toda reverência na hora da ministração da palavra. Desligue seu celular, por favor. Evite de estar conversando com o irmão do lado. Redobre sua atenção para cá, que Deus vai falar conosco nessa noite através da sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Josué, capítulo de número 23 e 24. Abra no capítulo 23, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o livro de Josué é um livro muito interessante. Josué, ele foi o sucessor, simplesmente, do maior profeta de Israel, Moisés. A tarefa de Josué não seria fácil. Josué estaria sendo responsável por conduzir, segundo Stanley Ellis, 2.500.000 pessoas. Flávio Joséfo vai dizer que era mais de 3 milhões de judeus. E Moisés foi um profeta que Deus levantou, onde através da vida e do ministério dele, sinais e milagres aconteceram de forma tremenda. Inclusive, Josué foi, se você ler a Bíblia, você vai observar que a escolha de Josué como sucessor de Moisés não foi feita por Moisés. A escolha de Josué como sucessor de Moisés foi feita pelo próprio Deus. O Senhor disse para ele que quem substituiria ele seria Josué. Josué significa no hebraico, o Senhor Deus salva, ou o Senhor é a salvação. A Bíblia, quando foi traduzida para o grego ou para o latim, eles pegaram esse nome e traduziram como Jesus, como é falado no português. Então Jesus é Josué no hebraico, viu? O livro de Josué é um livro muito interessante. Olhe para mim, são 24 capítulos, onde você vai ver as tribos sendo colocadas em cada lugar. E aqui a nação de Israel vai aprender a ser uma nação de guerra. Todas as táticas bélicas, todas as táticas de guerra, elas vão ser aprendidas aqui. Porque a partir, olhe para cá, crente, em nome de Jesus, a partir do capítulo de número 8 do livro, você vai observar que até o capítulo de número 22, vai ser só conquistas, guerras e guerras, divisão de tribos, divisão de herança e divisão de terra. Há 3 períodos. O povo está saindo do Egito, está que nós chamamos de Transjordânia, e vai passar o Jordão. No capítulo de número 3 do livro, o Jordão vai abrir. No capítulo de número 1, chamado de Josué, só no capítulo 1 o Senhor vai falar para eles: esforça-te, tem bom ânimo 3 vezes. No capítulo 2, eles estão na casa de uma prostituta chamada Raabe, numa grande fortaleza chamada Jericó. No capítulo de número 3, eles estão atravessando um Jordão. No capítulo de número 4, eles estão pegando pedras de dentro do rio Jordão para fazer um monumental de testemunho para dizer que o Senhor abençoou aquela nação. No capítulo de número 5, há uma ordem de Deus para que toda nação seja circuncidada, porque a Páscoa vai ser celebrada. No capítulo de número 6, Jericó, a cidade fortaleza de Raabe, a cidade fortaleza dos cananeus, cai por terra. Capítulo de número 7, há uma conquista em Ai. Ai é conquistada após, primeiro eles sofrem uma derrota por causa do pecado de Acã, que pega ouro, prata e uma capa babilônica, e depois Ai é conquistada. Capítulo de número 8, vai ter a questão de Ai e Betel sendo capturadas. 9, há uma aliança em Gibeon. No 10, o sol e a lua param. Isso, irmão, ajuda o pastor. O sol e a lua param para que o nome do Senhor seja glorificado. No capítulo de número 11, vitória total e conquistas. A partir do 12, retrospecto de conquista, a divisão de Canaã. Do capítulo 13 ao capítulo de número 17, as tribos vão receber as suas heranças dadas por Moisés. É interessante que 2,5 tribos receberam uma herança antes de passar o Jordão. Gade,
Rúben e a meia tribo de Manassés fizeram um pacto com Moisés ainda vivo e disseram que não queriam atravessar o Jordão, mas queriam ficar, porque a terra, eles tinham muito gado e eles queriam que aquela terra fosse para eles, porque era apropriada para a criação de gado. Moisés diz o seguinte: olha, vocês querem ir comigo, tudo bem, mas vão primeiro lá pelejar com seus irmãos, enfrentar. Olhe para mim, enfrentar o que tem em Canaã, heveus, heteus, jebuseus, ferezeus, amorreus, cananeus, porque quando o povo chega na terra, a terra está cheia de outras nações. Da onde vêm essas nações? Existe uma questão que quando o filho de Noé, chamado Cã, gera nação, cananeus vêm de Cã, as filhas de Ló geraram moabitas e amonitas, e foram esses três povos que povoaram toda essa terra. Agora, o Senhor, no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, ele faz uma aliança com Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo, que toda a terra, que é chamada de Palestina, que é chamada de Canaã, é um território muito grande. Se você pegar hoje o mapa, essa terra hoje está dominada por países árabes, viu? Israel tem 4% desse território, o resto todo é rodeado por nações árabes. Então o Senhor falou: olha, no capítulo 12, eu vou te dar a terra de Canaã. Foi feito um outro pacto, esse pacto é chamado de pacto abraâmico. Foi feito um outro pacto chamado pacto palestino, e houve o terceiro pacto chamado de pacto mosaico. E essas tribos que estavam com Josué agora na sua responsabilidade, estavam recebendo uma ordem de Deus de passar o Jordão e receber algo de Deus, só que agora não seria tão fácil assim. Por quê? Israel viveu até esse tempo, isso está acontecendo em cerca de 1405, entre 1700 e entre 1375 a.C. Josué, presta atenção, ele vai ter expiado. Acredita-se que Canaã, e Josué começou o seu ministério com 40 anos. Com quantos anos? Ou seja, ele estava com 79 anos. Com 40 anos ele expia Canaã junto com Caleb. E com 79 anos, porque ele vai morrer com 110 anos de idade, como diz o capítulo de número 24, versículo de número 23. 29, 24, 29. Então Josué vai ter uma liderança de 31 anos. Conduzindo esse povo, desse período que ele governa, 31 anos, presta atenção para mim, 7 anos, quantos anos? É só para conquistar a terra, não seria tão fácil assim. Só que o povo de Israel vai estar passando por essa questão, e o objetivo do livro de Josué principal, é que toda vez que um judeu lesse ele, era ver e dizer assim: o Deus que prometeu para Abraão é fiel. Por que, pastor Narciso? Porque a promessa feita para Abraão, Moisés subiu no Monte Nebo, olhou a terra, morreu. Arão subiu num outro monte, viu as promessas e morreu. O responsável por pegar a herança e dar para o povo foi Josué. E não seria fácil, tanto que Josué vai ter que se virar nos 30. Por quê? Porque nações que estão ali dentro têm carros e cavaleiros, têm armas especiais. Tanto que aqui no texto que nós vamos tentar observar, não sei se vai dar tempo, mas nós vamos tentar, você vai observar que o próprio Josué vai dizer: olha, Deus dizendo para eles: vocês não conquistaram isso aqui com a força do braço de vocês. Olha, irmão, leia esse texto comigo, capítulo de número 23, por favor. Capítulo de número 23, versículo de número 10, só para você ter uma noção do que é um Deus sobrenatural. Quem encontrou, diga amém. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Como assim, pastor? Na ofensiva, quando Israel estava na obediência, chegamos numa nação. Que terra é essa aqui? Amorreus. Um homem era tomado pelo Espírito Santo e ele conseguia dominar 1000 soldados. Você não deu glória porque você não quis. Na ofensiva, Israel estava cheio do Espírito Santo, e na defensiva tinha a proteção do Deus de Israel. Tanto que Josué vai começar a narrar esses dois capítulos, 23 e 24, eles fazem parte do discurso final. Sabe o que eu acho mais lindo de tudo isso aqui? Que Josué já sabe que vai morrer, ele já sabe que os dias deles estão sendo contados, já está chegando com 110 anos. Ele vai chamar os anciãos, os oficiais, os juízes, toda a liderança que trabalhou com ele, aqueles irmãos que têm princípios que ele aprendeu de Moisés, que ele colocou no ministério dele e que ele passou para eles.
Ele vai chamar todos os cabeças e vai dizer assim: olha, os meus dias chegaram ao fim. Eu tô passando para o Senhor. E sabe o que é mais lindo? Que ele reúne o povo e vai falar para o povo assim: eu quero dar minhas últimas palavras. Na cultura judaica, se você for estudar, o último discurso de um homem, ele é tido como um discurso profético. Ou seja, toda vez que um homem ia morrer, ele chamava as pessoas mais especiais. No caso que ele chamou aqui foi os oficiais, os líderes. Ele reunia eles ao seu centro e dava as últimas instruções. E essas últimas instruções que ele dava eram consideradas palavras proféticas. E Josué está morrendo, e ele já tinha cumprido o ministério de 31 anos. O povo estava bem, a terra já tinha sido conquistada, as tribos já tinham recebido a sua herança. Ele poderia morrer, levantar a mão para o céu e dizer: Deus, até aqui o Senhor ajudou, glória a Deus, louvado, combati o bom combate, guardei a carreira e venci pela fé. Mas ele fala: não, eu quero dar minhas últimas instruções. Aleluia. E ele reúne toda a sua liderança. Quando ele reúne toda a sua liderança, olha o que ele vai dizer, irmão. Capítulo de número 23. Quem está com a Bíblia aberta, por favor? Quem encontrou, diga amém. Versículo 3. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Amém ou não amém? Que texto lindo, né, irmão? Versículo de número 5. E o Senhor vosso Deus as impelirá, falando das nações, de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem. Aí o versículo 6 está o segredo. Isso, os oficiais ouvindo ele abre a boca e diz no verso 6: esforçai-vos, pois muito para guardar e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita e nem para... O que fazia Israel, olhe para mim, diferente das outras nações, era justamente a lei de Moisés. Você não entendeu. O que faz você diferente de lá é que você tem isso aqui, ó: princípios gerados na glória, no céu. Ele reúne o povo e diz: olha, esforce. Ele está falando em outras palavras, deixa eu parafrasear: eu só cheguei aqui porque eu honrei o livro. O sucesso do meu ministério foi que o livro estava na minha mão. Eu não caminhei com meus próprios olhos, com a minha própria força, com a minha própria vontade ou com o meu próprio desejo. Ele disse assim: não foi fácil para mim. Tanto que a palavra assim, olha, o Sérgio que me antecedeu aqui disse: a caminhada cristã é fácil. Olhe para o seu irmão aí, por favor. Pergunte para ele: é fácil ser crente? Não é. Mas olha o verso 8. Leia comigo, crente. Ele diz, ó: mas o Senhor vosso Deus, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de... Como é que se apega a Deus? Como é que... Pergunta para o seu irmão aí, por favor. Você sabe como é que se apega a Deus? Observando. Sabe o que é mais bonito? Deuteronômio significa repetição da lei. O último livro de Moisés, o Senhor dá a lei para ele no Êxodo. Em Levítico ele dá toda a ordem do culto. Em Deuteronômio, antes de morrer, ele faz questão de repetir todinha a palavra. Josué vai no mesmo embalo. Ele está morrendo, mas ele diz: reúne o povo, que eu ainda quero pregar a última vez para eles saberem que o que vai conduzir eles a Canaã. Você pode levantar a sua mão direita e receber essa palavra em nome de Jesus. Que o que vai conduzir eles ao sucesso, que o que vai conduzir eles à conquista, que o que vai conduzir eles à terra que manda leite e mel, é se eles se apegarem ao Senhor. Oh, aleluia. Presta atenção para mim. Poder e proteção. Agora tem uma questão. A aliança de Deus sempre foi essa: vocês obedecem, eu pelejo. Vocês desobedecem, vocês pelejam. Vou repetir: vocês me obedecem, Deus falando aqui no texto, eu pelejo as guerras de vocês. Vocês me desobedecem. Olha o que acontece com quem desobedece. 23:13. Está com a Bíblia aberta? Eu só gosto de Bíblia, irmão, viu? Ele diz assim, ó:
sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por, repita comigo, diga, laço, rede, açoite, espinho. Ele, olha, o que é laço? É a palavra hebraica lebash. Era usada como uma rede para prender pássaros. O que é rede? É a palavra mokesh no hebraico. Era uma armadilha usada para pegar animais terrestres, para tirar a pele deles. O que é açoite, pastor? Era o freio usado na boca dos bois. E o que é espinhos? Plantas que tinham espinhos grandes que usavam-se para furar os olhos. Deus estava dizendo para eles, olha, se vocês não estiverem comigo, vocês vão ser pegos pelas redes deles. Vocês vão virar pele deles, vocês vão virar boi deles, eles vão conduzir vocês. E interessante que tudo isso aqui foi profético. Por exemplo, quando os persas entraram para levar o povo, quando os assírios entraram para levar o povo, eles pegavam os olhos dos judeus e furavam. Josué estava dizendo essa palavra aqui, ó, vocês têm que saber uma coisa, que as nações só saíram daqui porque quem está pelejando a guerra de vocês é Ele. Querido, aprenda uma coisa, porque você tem lutado, pelejado e você não tem vencido as suas batalhas? Porque quando eu e você, com a força limitadíssima que nós temos, lutamos as nossas guerras, o que acontece? Agora quando Deus, vou repetir que você pode melhorar esse glória. É o último culto do ano para você dar glória a Deus. Agora quando Deus da Bíblia, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que é maior do que tudo, aquele que tem olhos como chama de fogo, há uma palavra de Deus aqui nessa noite para você. Qual é, pastor? Deixa eu te perguntar. Olhe para o seu irmão, me ajude a pregar, por favor. Pergunte para ele, olha, crente, obedece o pastor e pergunte para ele, quem tem lutado tuas guerras? Olha que coisa linda, capítulo 24, versículo 1. Só fala se você dá glória. Depois Josué, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, crente. Josué reúne todo mundo em Siquém. Aonde? Pergunte por que Siquém, pastor? Ele está morrendo. Tem 3 lugares estratégicos aqui. Siló, que é uma cidade capital da adoração, e tem Siquém. Porque ele reúne no capítulo 24, no versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos em Siquém, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e se apresentou. Por que Siquém, pastor? Olha como Deus é, irmão. Quando o Senhor chamou Abraão e falou, Abraão, vem aqui em Siquém que eu vou te fazer uma promessa. Segura. Abraão, lá em Siquém, Abraão, Gênesis capítulo 15, está na Bíblia. Abraão, aqui em Siquém eu estou te prometendo que toda essa terra eu vou dar a tua herança. Quando Jacó passa de Padã Arã, voltando de Padã Arã, em Siquém, ele tem um encontro com Deus e levanta um monumento. Josué pega todo o povo e reúne e fala assim, olha, foi aqui. Levante a sua mão, o Deus da Bíblia é fiel. Levante a sua mão, você pode fazer melhor. O Senhor, Josué reúne todo o povo. Imagine você um arraial daquele imenso. Ele dizendo assim, olha, foi aqui que ele disse para Abraão, Abraão, essa terra é tua. Foi aqui que ele disse para Jacó, Jacó, essa terra eu vou dar aos pais de vocês. Aleluia. Sabe o que é mais bonito? Olhe para mim, só fala se você dá glória. Beleza, olhe para cá, retrospectiva, agora vai ter retrospectiva, não vai? Já teve, não foi? É isso que ele vai fazer aqui agora, retrospectiva. Ele vai começar dizendo, eu vou falando, você vai dando glória. Ele chamou Abraão, pai de vocês, lá de Tera, filho de Tera, lá de Ur dos Caldeus. Ele levantou Isaac, levantou Jacó, levantou Moisés, levantou Arão, venceu os amorreus, os perezeus, os cananeus, os heteus, os regaceus, derrotou Balaque, destruiu Jericó, entrou em Ai, destruiu Og, rei de Bazã, destruiu todos os reis que estavam. Ele é fiel, ele é Deus, ele é Senhor. Retrospectiva. Ele vai buscar lá em Abraão, porque foi em Abraão que começou a promessa. E até Abraão era uma pregação expositiva. Meu irmão, que pregação era essa? Era uma pregação bíblica. Josué reúne todo o povo e começa a pegar desde o pai da nação judaica, dizendo, olha, começou nele, até aqui ele tem sido fiel. Vocês estão vendo a terra? Tem Geteu? Tem Gigazeu? Tem Ferezeu? Tem Amorreu? Tem Cananeu?
tem, mas tem um Senhor soberano, Deus, Criador dos céus e da terra. Levante a sua mão que eu estou profetizando. Ele nunca perdeu uma peleja. E se você acredita nessa palavra, abre a tua boca aí e dê um brado de glória para Ele nessa noite. Aleluia. 24:14. Oh glória. Quem encontrou, diga amém. Presta atenção nisso, já está terminando. E eis que hoje, pelo caminho de toda a terra, e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou. Se você pode dar glória, essa é a melhor profecia. De todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que se assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir sobre toda a terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Presta atenção para mim aqui, todos. Até Israel chegar em Canaã. Israel é uma nação nômade. Israel não tem paradeiro. Israel não tem país. Israel não tem residência fixa. Israel anda de guerra em guerra, de deserto em deserto. Só que nesse dia eles ganham um país pronto. Tanto que Josué fala assim: olha para cá, vocês ganharam casas que vocês não edificaram. O nosso Deus é Deus que muda cativeiro. O nosso Deus é Deus que dá nome para crente. O nosso Deus é Deus que fala, meu irmão. O nosso Deus é Deus que dá nome para crente. O nosso Deus é Deus que estabelece crente em lugares. Levante a sua mão e receba essa profecia, querido. O nosso Deus é Deus que faz milagres acontecerem na vida daqueles que são obedientes e que são fiéis à sua palavra. Ei, quem era você antes de você conhecer Jesus? Quem era você antes de você ter seu nome escrito no livro da vida? Quem era você antes de você estar aqui e ser banhado por essa graça de poder, de amor, de glória? Quem era você antes do Espírito Santo? Quem era você? Quem era eu? Preste atenção nisso. No final do versículo de número, no começo do versículo de número 15, capítulo 24, versículo 15. Vamos ler o 14 e o 15 para terminar. Já vai dar meia-noite, falta 15 minutos. Olha o que ele diz. Capítulo 24, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Agora, pois, temei ao Senhor. Olha como é que Deus quer que você sirva a Ele em 2020. E serviu com sinceridade, com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Sabe o que é interessante? Olhe para mim, por favor. E Josué está pregando aqui, e o sermão está tão gostoso, que eles abrem a boca e falam assim: não, Josué, nós queremos Deus sim. Segura aí, por favor. Não, Josué, nós queremos Deus sim. E Josué abre a boca e fala: olha, mas Deus não é como vocês pensam não. Se vocês não fizerem o que Ele manda, o chicote vai vir. Não, Josué, a gente está certo do que a gente quer Deus. Irmão, olhe para cá. Tem crente que até começa bem. Ele começou 2019 fumegando. Só que por meado de setembro para cá apagou. Porque o importante às vezes não é o começo. Você já viu aquele obreiro empolgado? Chega na congregação, quer fazer tudo. Meu Deus, empolgado. As lutas começam a vir, as provas começam a aparecer, os povos estranhos começam a aparecer. E a fé dele,
Repito, porque o que vale não é o começo. O amanhã não existe mais. Escute isso. Versículo de número 15. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, olha essa palavra, irmão. Escolhei hoje a quem quer servais. Olhe para mim, crente. Se você que está me escutando aqui nessa noite não quiser ou não querer o Jesus dos crentes, tem um monte de Deus aí, ó. Porque o meu Cristo, ele não é um produto. Josué sabe tanto bem disso. Ô irmão, crente passado na casca do alho esse Josué aqui. E viu uma geração no deserto falar para Moisés: não, Moisés, agora a gente vai ser crente. E Deus matando, e Deus matando. E Josué falando para o povo: vocês pensam que vocês vão me enganar? Aí ele fala: olha, vou fazer o seguinte. Cadê o glória, irmão? Acabou o glória. Vou fazer o seguinte, olhe para mim. Se vocês não quiserem o meu Deus, tem outros deuses aí, presta atenção. Estão em Canaã, estão aonde? Olhe para cá. Ele fala, deixa eu parafrasear. Tem El, tem Baal, tem Astarte, tem Astarote, tem Dagon. Tem para todo gosto. Ó, tem Imanjá, tem Ogum, Oxum. Tá queimada aí, irmão? Tem. Sim ou não? Mas ele disse: mas eu e a minha casa. Vou repetir. Se você puder repetir comigo de mão levantada. Levante a sua mão. Ele disse: eu e a minha casa. Vocês podem ir para qual Deus vocês quiserem, prestar culto a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Levante a sua mão se você está comigo. Se você está com o reino dos céus e não abre a tua boca, dá um brado de glória, de aleluia. Enche essa casa de adoração, bate no peito, faz alguma coisa e diz: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Versículo 15 para terminar. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, irmão, tu acha que está ruim aqui? Eu te desafio nessa noite ver se está melhor lá fora. Lá fora o Deus de lá dá com uma mão e tira com duas. Lá fora o Deus de lá oferece vida e te apresenta a morte. Lá fora o Deus de lá tem poder, mas o daqui escolhei hoje a quem servais. Se é os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, lá no Egito, os deuses do amorreu em Canaã, em cuja terra habitais, ponto e vírgula. Imagine a cena, 110 anos de idade, um velhinho, último sermão dele, última pregação dele, Bruno, velhinho, os anciãos tudo olhando, tipo, alguém pode cutucar, aí prega, ó. Esse Josué prega, ó. O cara vem trazendo desde Abraão até o dia dele, o cara conhece a história. Aleluia. Segredo. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Que 2020 seja o ano que você tenha um relacionamento com a minha palavra. Irmão, eu estou tremendo. Meu braço está tremendo. Levante a sua mão. Que 2020 seja o ano que você volte a ler a sua Bíblia.
Levante a sua mão. Você só terá direcionamento se você conhecer as sagradas letras. Que 2020, levante a sua mão que vai descer algo do céu aqui em nome de Jesus. O Senhor vai te dar os melhores sermões do teu ministério. 2020, pregações vão brotar da Bíblia e você vai ser cheio do Espírito Santo. E aonde você for ministrar, pessoas serão tomadas pelo poder que há na palavra. 2020 será o ano que você e a sua casa vão trabalhar como nunca trabalharam no reino dos céus. Eu não estou profetizando nada material, é só espiritual. Pega, levante a sua mão e receba. 2020, Deus vai sacudir a nossa estrutura, o nosso ministério. Recebe essa profecia. Assim diz o Senhor: eu te levanto com poder e autoridade. Se você acredita nessa palavra, em nome de Jesus, ei, ainda que não haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas do matadouro, mas o Senhor está dizendo: te alegra, te alegra, te alegra, te alegra, te alegra. Dobre o seu joelho. Labassume candaramanai.